Louvado seja Deus. 1 João 2,14. A palavra vai dizer o seguinte para cada um de nós. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Amém, louvado seja Deus. Eu vos escrevi, jovens. Quem é jovem aí, dá um glória a Deus bem alto. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Diga, sou forte. Sou forte. Sou forte. Aleluia. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. O irmão Samuel, na parte da introdução da palavra, ele falou acerca de que os jovens perderam a sua força. E mais uma vez a palavra ela fala acerca de uma força oculta que está dentro de cada um de nós. Mas que força é essa? Aqui nós temos 3 características: a força, a palavra e a vitória sobre o maligno. Diga, a força, a palavra e a vitória sobre o maligno. Ok, mas que força é essa, irmão Samuel, que você está falando tanto? Quando abrimos a nossa Bíblia, não precisa abrir não, irmãos, eu vou só fazer uma citação. Mas quando vamos procurar na Bíblia, lá em Provérbios 20 e 29, se eu não me engano, a palavra fala que a glória do jovem é a sua força, e a beleza do idoso, do mais velho, são os seus cabelos brancos. Meu Deus, é mistério. Eu creio, amém, pastor Maia. Eu creio que a Bíblia, ela não está falando acerca, é claro, por mais que eu ache muito bonito um cabelo grisalho, eu creio que a Bíblia não está fazendo uma pauta nessa direção. Mas quando se fala de cabelos brancos dos mais idosos, se refere a ok. Então não está vinculada com a aparência, mas algo que está por dentro. A experiência que os nossos mais velhos possuem. Então, da mesma forma, se os cabelos brancos se reflete à experiência, então quando se fala da força do jovem, se refere à nossa determinar. Quem é determinado nessa noite aqui? Aleluia. Determinação, nossa perseverança, ou então a nossa teimosia. Meu Deus, irmão do céu, se existe uma coisa que é mais teimosa, é o jovem. Aleluia. Não sei se vocês, com certeza vocês já conheceram, ou então já viram, muitos jovens aí fora, fazendo de tudo, trabalhando o mês inteiro, correndo atrás, vendendo doce, somente para pegar todo aquele dinheiro e gastar em um ingresso de uma festa, qualquer outro tipo de coisa que não provém do Senhor. Um mês inteiro de trabalho para poucas horas de prazer. Teimosia, determinação. Determinação essa que está sendo usada para algo totalmente vã e não para a glória de Deus. Aleluia. O irmão Samuel é jovem, mas que eu talvez não aparenta, tenho 19 anos, tá, irmão? Aleluia. Irmão Samuel é jovem, e eu admito, eu sou teimoso. Aleluia. Eu tenho certeza que se eu olhar para o pastor Maia e falar bem assim, pastor Maia, eu consigo pegar essa bateria aqui e levar até a rua. Pastor Maia, na sua experiência, né? Será mesmo? Acho que não consegue não. Mas eu, como sou orgulhoso, eu vou tentar de todo jeito. Vou pegar a bateria. O irmão Samuel não dá 2 passos, viu, irmão? Com certeza já vai querer largar tudo, mas não vou desistir. Não vou desistir. Vou continuar, nem que dure o dia inteiro, 2 dias, eu vou conseguir chegar lá. Então, quando a palavra fala acerca da força do jovem, está referente à sua determinação, à sua perseverança, a nunca desistir, apesar da sua dificuldade. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Aleluia! Nunca abandonar o barco, nunca desistir. Então, não é alguma coisa que se refere à aparência, algo que está por fora, mas algo que está dentro. A palavra vai dizer que quando Samuel é enviado à casa de Jessé para escolher um rei sobre Israel, aleluia, Jessé colocou todos os seus filhos para estar desfilando na frente de Samuel, é o que eu imagino, aleluia, todo mundo lá, né? Aí Samuel, humano como cada um de nós, olhou, é esse Deus, porque esse aqui é um jovem, olha o tamanho do músculo dele, tipo assim do pastor Maia. Eita, glória, olha o tamanho do músculo dele. Deus, não é, então é esse aqui, não, também não é, então é esse, não. Samuel, chega, pelo amor de mim. Aleluia, chega. Você está olhando errado, você está fazendo um julgamento errado. Mas por que, Deus? Esses aí são jovens apenas por fora. Louvado seja Deus. Quando a palavra fala, você vê o que está por fora, mas eu vejo o coração, é como se Deus ele estivesse falando que para o meu reino, para a minha obra, eu não quero jovens apenas por aparência.
mas jovens na alma e no coração. Em outras palavras, quando eu me refiro a jovens, eu me refiro à perseverança, irmãos. A nunca desistirmos, a nunca deixarmos de lado aquilo que o Senhor nos estabeleceu para fazer. Quem está entendendo essa palavra? Então foi isso. E sabe qual é a comprovação disso tudo? Davi, assim que foi escolhido devido ao seu coração, a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, assim que foi estabelecido como rei, ele ficou santão e não pecou mais? Não, ele pecou sim. Mas qual é a diferença dele para cada um de nós essa noite? É porque quando nós pecamos, nós permanecemos no erro. Davi pecava, mas reconhecia e se jogava nos pés do Senhor. Não desistia de perseguir o seu sonho, o objetivo. Nunca deixava de estar focando em somente um alvo, que era Jesus Cristo. Essa é a palavra que Deus ele nos ensina nessa noite. Não desista, não se distraia. Foque somente em Jesus Cristo e grandes coisas ele vai fazer na sua vida. Quem crê? Aleluia! Ele se jogava. Com certeza, é o irmão Samuel fazendo a complementação, tá? Se qualquer um dos irmãos de Davi, ele fosse escolhido como rei, na primeira vez que eles pecassem, eles iam continuar no erro. Não iam buscar o Senhor, não iam buscar o arrependimento, mas todas as vezes que Davi pecava, ele se jogava nos pés do Senhor, arrancava suas roupas e passava a noite inteira chorando. Alcançava o perdão do Altíssimo. Louvado seja Deus. E continuando a palavra, aleluia. A força é a nossa determinação, é a nossa perseverança. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem que estar em nosso coração, enraizada. Eu digo e repito para vocês, porque eu sou jovem, eu tenho essa experiência. Nada pode ser tão poderoso do que um jovem que tem o seu objetivo, a sua perseverança, a sua determinação voltada para o Senhor. Nada é tão poderoso como isso. E por mais agora que você conheça, com certeza você já conhecia, mas agora você sabe dessa palavra, existe uma pessoa também que sabe, o diabo. O diabo, com certeza, ele sabe disso, ele começa a implementar em nossos caminhos armadilhas. Mas ok, Samuel, sendo que a palavra está falando que nós já vencemos o maligno. Sim, nós já vencemos. E o diabo conhece essa palavra, mas ele não desiste. Não desiste. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós temos que ter essa determinação. Nós temos que ter esse foco voltado inteiramente no Senhor. E um dos nossos principais erros, quando nós voltamos para essa questão do diabo, nosso inimigo, é porque nós imaginamos que o diabo, ele luta de forma limpa com a gente. A gente está lá na nossa total intimidade, fazendo oração e fala, o diabo pode vir. Ele não vai não. Ele vai tentar te tragar no seu momento de dificuldade, no seu momento de fraqueza. Mas ok, se o diabo ele sabe que nós já vencemos ele, então como é que ele pode nos pegar em fraqueza? O diabo não joga limpo. Então, já que ele não consegue te bater de frente, ele vai criar uma distração. Diga, distração. Uma distração. Você está lá no seu momento, batalhando as batalhas, mas o diabo ele começa a criar distrações para desviar o seu foco de Deus. E simplesmente com o foco não estando em Deus, você perde a sua cobertura. Logo, a sua fraqueza, o seu pecado é exposto. E o diabo ataca. Então é por isso que muitos jovens hoje, infelizmente, estão embaraçados nessas pequenas coisas. Louvado seja Deus. E é justamente aqui, aleluia, que eu quero entrar. Porque isso aqui foi só a primeira introdução, tá? Aleluia, glória a Deus. E eu vou começar, irmãos, acerca das distrações. Eu vou começar fazendo uma pequena pergunta para cada um de vocês. Quantos de vocês aqui pegaram o seu celular na última hora para checar uma coisa urgente, uma mensagenzinha sequer, e ali vocês perderam de 15 a 30 minutos de sua vida em uma coisa totalmente sem relevância nenhuma? Não precisa levantar a mão não, viu, irmão? Aleluia, glória a Deus. Essa é a natureza da distração. Ela promete relevância, promete ser algo importante, mas ela entrega o vazio. As distrações, irmãos, não são apenas coisas ruins, pecados. Talvez você deve estar imaginando, a distração é um cigarro, é uma bebida. Não.
As distrações são coisas que não aparentam ser pecado para os olhos do Senhor, mas nós fazemos se tornar um empecilho para alcançarmos mais da espiritualidade do Altíssimo. Elas não são coisas ruins, elas são tudo o que nos desvia da prioridade única que é Cristo. Ou seja, tudo aquilo que impede você de vir para a igreja, tudo aquilo que te impede no seu devocional, no seu momento de leitura bíblica, isso é uma distração, que se torna distração pecaminosa. Como assim distração pecaminosa? Observe, eu tenho 2 exemplos. Bora fazer um exemplo aqui que muitos jovens, inclusive eu, aleluia, gosta bastante de fazer. Quem é que gosta de sair com os amigos aqui? Sair, comer uma pizza, né? Alguma coisa assim. Ó, irmão, é mistério, hein? É profundo. Ok. Nós gostamos de sair, gostamos de passear, mas cada um de nós, irmão, nós temos que ter esse conhecimento, independente se estamos na presença de Deus ou não, todos temos problemas. Todos temos o quê? Problemas. Então, alguma hora ou outra, a nossa carne, ela vai querer um momento de prazer, um momento de alívio, um momento que você vai se distanciar dos seus problemas. Eu preciso descansar. A sua carne pede isso. Então você decide sair com os amigos. Bora sair. Antes era uma coisa de 30 minutos, mas com o tempo foi se tornando 1 hora, 2 horas, e agora você passa o dia inteiro fora de casa. Você não busca, você não ora, você não tem tempo para a sua família, e ainda por cima não vem cultuar o Senhor. Se tornou uma distração pecaminosa. Por quê? Porque a carne, ela vive a cada minuto atrás desses sentimentos de prazer, de alegria. E todas as vezes que você estiver diante de um momento de ansiedade, um momento de angústia, você vai querer sair. Vocês conhecem? Tenho certeza que vocês conhecem alguém que quando você está ali conversando com ela, a pessoa já fica, ai meu Deus do céu, preciso sair. Ai meu Deus do céu, agoniada. Porque agora o refúgio dela é sair para fora e esquecer tudo. Inclusive esquece de Deus. Outro exemplo de atitude pecaminosa, e essa daqui é forte, viu, irmão? Como eu falei antes, e eu vou falar mais daqui para frente, acerca das redes sociais. Misericórdia. Da mesma forma, como eu disse, a carne, ela sempre busca por aquilo que dá prazer, que dá alegria, que faz a nossa mente ela voar para longe dos nossos problemas. E a rede social, ela faz isso muito bem. Você entra na rede social, no seu celular, era para ser 5 minutos, mas aí vai 30, 40, 1 hora e você nem percebe. Foi todo o seu dia e você não fez nada para Deus. Não prestou um louvor, não prestou uma adoração. Então, à medida que você vai entrando, que você vai lá vendo seus vídeos, as suas mensagens, mas vai chegar um momento, porque chega, em que a sua carne não vai se satisfazer apenas com aquilo. Ela vai querer alguma coisa mais forte. Ah, eu gostava de fazer isso, mas infelizmente agora eu não tenho prazer mais, eu preciso de alguma coisa para que eu possa voltar a ter alegria de novo, para que essa emoção possa ser desperta dentro de mim. É aí que você vai desbravando conteúdos, sites, e é aí que vem um dos maiores vícios que tem atacado os jovens, a pornografia. Você percebe que um simples mexer no celular acabou te enviando para um caminho sem volta, um vício pecaminoso que tem atraído muitos jovens para longe dos caminhos de Deus. Misericórdia. Antes não era pecado, mas você se aprofundou tanto que agora passou a ser. Louvado seja Deus. A palavra também vai dizer, não precisa abrir sua Bíblia, em Hebreus 12, verso 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o embaraço. Eu não sei se você percebe, permita-se agora voltar na sua memória. Todas as vezes que você esteve nas redes sociais, que você saiu, ou fez alguma coisa que te permitiu roubar a sua atenção das coisas de Deus. Sempre que você termina essa sua alegria falsa, no fim do dia você senta e você está com o sentimento do quê? De vazio. Sabe por que você tem esse sentimento? Sabe por que tem esse sentimento, pastor Maia? Porque nem os desejos da carne, nem a própria carne, nem o diabo é capaz de preencher o vazio que somente o Espírito Santo pode preencher na sua vida. Quem crê nessa palavra diz amém.
Somente o Espírito Santo. Você começa a se distrair com as coisas do mundo, não tem tempo para Deus e no final está desgastado. É isso que a carne ela faz. Ela te oferece banquetes falsos, igual a irmã citou antes. Aleluia. Você começa a se esbanjar, a se desfrutar, mas no final você não está suprido. Falta algo dentro de você. Se permita agora nesse momento, dá um beliscão na sua carne, por favor, dá um beliscão. Tá vendo essa carne aí? É passageira. Um dia, cada um de nós vamos morrer. Vamos morrer. Essa carne vai ficar. Então, da mesma forma que a carne é passageira, a felicidade que ela proporciona também é passageira. É uma coisa que dura só um tempo. Logo você está vazio, logo você vai querer fazer de novo. Mas a alegria que o Espírito proporciona, essa alegria é eterna. Quem crê nessa palavra? Aleluia. A palavra vai dizer lá em Isaías 40, se eu não me engano, verso 29. Aleluia. Que ele fortalece aqueles que estão cansados e dá vigor àqueles que estão sem forças. Você está totalmente vazio, enfraquecido, mas é o Espírito Santo que te levanta. Você está totalmente machucado, totalmente ferido, mas é o Senhor que cura as suas feridas. Basta você se lembrar dele. Basta você voltar o seu foco para o eterno Deus e Ele vai te ajudar. Aleluia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos, abandone de todo o embaraço e do pecado que de tão perto nos assedia. Quais são os embaraços, as distrações? Misericórdia. Me permita fazer uma simulação agora. Quem aqui já pescou? Pescar, pescar. Pescar é bom, né, irmão? Meu Deus do céu. Vamos lá, agora o irmão Samuel vai fazer uma pescaria aqui. Pulinete, né? A linha não está embaraçada, não está desenrolada. Então, quando o irmão Samuel, ela alcança grandes distâncias. Mas o que acontece se o irmão Samuel não tiver cuidado e na hora que ele for jogar a linha estiver embaraçada? A linha mal vai 2, 3 metros, porque está embaraçada. É isso que acontece em nossa vida. Quando permitimos que os embaraços se acumulem em nossa trajetória, a gente não consegue alcançar aquilo que Deus estabeleceu como recompensa. Não consegue alcançar. Tenha cuidado com os embaraços da sua vida. Enquanto o irmão Samuel está trazendo a palavra aqui nessa noite, se permita lembrar o que é que tem sido distração na minha vida, o que é que tem me distanciado, o que é que tem roubado as minhas horas de sono, as minhas horas de devocional, as minhas horas de orações. Não se permita que essas distrações se tornem um grande pecado na sua vida, irmão. Misericórdia. Não permita. E mais ainda, despojemo-nos de todo o embaraço e do pecado que de tão perto nos assedia, e corramos com perseverança. Lembra do que é a força do jovem? A perseverança. Então a palavra fala, abandone as distrações, abandone o pecado, pegue a sua força, que é a perseverança, e corra para os pés do Senhor o quanto antes. Louvado seja Deus. Corramos com perseverança a carreira, o chamado, o propósito, aleluia, que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Abandone todas essas coisas, agarre o seu chamado e volte para os pés do Senhor. Louvado seja Deus. Volte para os pés dele. Não abandone. O irmão Samuel tenha mais alguns minutos. Aleluia. Mas enquanto eu estava fazendo o estudo, já estou terminando, para trazer essa palavra, Deus ele me deu à tona, louvado seja Deus, acerca de âncoras. Quando nós vamos analisar, o irmão Samuel vai fazer uma simulação agora, o navio ele anda sobre a água, é forte, consegue aguentar cargas, consegue tirar pedras do seu caminho e consegue até mesmo passar no meio de ondas que vêm em sua direção. Esse navio representa nós que somos jovens. Deus ele nos levantou com grande força para suportar as adversidades, com perseverança. O navio pode atravessar muitas tempestades, mas ele chega no seu destino. Mas, apesar do navio ele ser forte, poderoso, grande, existe uma pequena coisa que faz ele parar. Uma âncora.
Se você vê a âncora, ela é tão pequena em comparação ao navio, mas ela tem um poder tão grande. O que é que tem sido a âncora na sua vida? Que tem te impedido de avançar? O que é que tem sido âncora que fez você parar no meio do caminho? Qual é a distração? E enquanto eu estava fazendo essa reflexão, irmãos, Deus ele me deu à tona 3 âncoras em nossa vida. A primeira âncora digital e o ruído constante. E qual é o desafio? Quais são os agentes que agem por meio dessa âncora das redes sociais? As mídias, jogos e o excesso de informação. E o efeito? Ela cria a tirania do urgente. Sempre tem uma notificação mais importante e a doença da comparação. Então, conforme você começa a atravessar as redes, as informações, você vai começando a se distanciar do Senhor, não fazendo aquilo que era para você fazer, e logo você começa a comparar a sua vida. Você olha para si mesmo porque você está parado, você está com uma âncora. Aí então você pensa, você olha lá, olha, fulano de tal, ele conseguiu se formar, o ciclano está viajando e eu estou aqui parado. O que está acontecendo? E aí que vem o desânimo na sua vida, é coisa satânica também. Louvado seja Deus. A gente não pode se desvalorizar. Existe uma coisa que é o que Deus ele quer nos ensinar nessa noite: o tempo. Diga, o tempo. Por exemplo, o pastor Maia. O pastor Maia é um homem que eu conheço há muito tempo. Eu vi de perto a experiência, a sabedoria que Deus deu a ele acerca da palavra. Tem um raciocínio muito rápido. Então, qualquer coisa aqui que o irmão Samuel tentar falar, ele já vai pegar na hora, tem um raciocínio rápido. Mas se for o Samuel no lugar dele, vai ter que pensar, vai ter que ler. Que negócio é esse que eu não estou entendendo direito? Ah, agora que eu entendi. O pastor Maia é mais rápido no raciocínio do que o irmão Samuel. Mas eu pergunto para vocês, o fato dele ser mais rápido, tira o valor que eu tenho sobre mim? Não tira. Nós somos apenas com tempos diferentes de aprendizado. Você não é incapaz, você não é burro, você não é fraco, você só aprende as coisas em tempo diferente dos outros. Então você nesse momento, você olha as pessoas, elas alcançarem tudo aquilo que um dia você desejou, mas você hoje está parado. Deus ele fala nessa noite, não temas, é apenas um tempo. Logo você vai alcançar tudo aquilo que eu tenho prometido para você. Aleluia, glória a Deus. A segunda âncora, aleluia, é a âncora do prazer imediato. Qual é o desafio? A busca incessante por satisfação agora. O efeito? A vida cristã é uma maratona de paciência e sacrifício. O prazer imediato cria uma miopia espiritual. Ou seja, quando você se permite estar içado por essa âncora do prazer, todas as vezes que você estiver diante de um pecado, você tem uma escolha de praticar ou não. Mas o que é que te influencia a praticar esse pecado? A sua miopia, a cegueira espiritual. O que ela permite? Você só enxerga o pecado. Você só enxerga aqui o agora. O desejo da minha carne. Você não consegue erguer os seus olhos e ver as consequências que esse pecado vai trazer para a sua vida. Você não consegue ter forças para enxergar a sua própria perdição. Não tem forças para enxergar o seu distanciamento da sua própria família. Não tem forças para enxergar o laço de morte que o inimigo tem feito contra você. Louvado seja Deus. Então, quando você estiver diante desse pecado, diante desse momento, aleluia, irmão Samuel, o que é que eu posso fazer para tentar suportar essa tentação? Se permita ter um mínimo de paciência. Para. E comece a pensar o seguinte, eu espero que vocês aprendam isso. Aleluia. Isso que eu estou prestes a fazer, vai nutrir o meu espírito ou vai apenas satisfazer um desejo momentâneo da minha carne? Eu tenho certeza, irmão, que se você parar para ter esse simples pensamento, vai ser um pilar, vai ser uma arma a mais que você vai ter para suportar a tentação. É claro que Deus ele não vai descer do céu e fazer as tuas lutas, não, é você que tem que lutar. Ele apenas te dá as ferramentas, as armas certas para conseguir isso. Aleluia. E a última âncora, a âncora da ambição vazia. A distração do futuro. Qual o desafio? Focar cegamente em carreira, dinheiro, status, deixando Deus de lado até ter tempo. Você fica tão ansioso, tão focado nas coisas. Ah, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso me formar, porque eu preciso ser alguém na vida. Se acalme. Tire essas preocupações.
Não cabe a nós a gente ficar ansioso com aquilo que vai acontecer no futuro. Não cabe. Jesus, ele fala, não fiqueis ansiosos, né? Em toda a sua sabedoria. Por quê? Somente pode se preocupar com o futuro a pessoa que sabe o que vai acontecer nele. E quem é que sabe? É Deus. Então por que a gente insiste em pegar uma responsabilidade que somente Deus ele pode ter? Viva uma vida de cada vez, irmão. Não existe um bem maior do que viver a vida. Eu digo para vocês, viver é dom de Deus. Tantas pessoas que poderiam estar no seu lugar hoje, vou falar uma coisa pesada agora. Tantos bebês que hoje foram abortados, né? Misericórdia. Tinha que ter a chance de vida, mas não tiveram. Tenho certeza que se eles pudessem escolher, eles queriam ter essa oportunidade de sentir, de pegar, de sentir a presença, de comer algo que gostam, mas não tiveram. E as pessoas hoje que estão nos leitos de hospitais doentes, infelizmente morrem cedo, sendo que a única coisa que eles pedem é o seguinte: quem dera eu tivesse mais tempo para viver. Quem dera eu pudesse ter mais um tempo para abraçar as pessoas que eu amo, para fazer aquilo que eu gosto. Viver é dom de Deus, irmão. Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: qual é o sentido da vida? A vida é chata. O sentido da vida é viver. Deus, ele fez tudo perfeito e entregou ao homem, somente desfrute. Então, irmão, sai daqui hoje relaxado, com a mente limpa, porque a vida que nós temos, ela é simples. A vida do cristão é simples, mas é nós mesmos que tornamos ela embaraçosa. Apenas siga a Deus. Deixe essas coisas de lado. E tem um detalhe, irmãos. A âncora da ambição, ela faz a gente confundir o que é a bênção em nossa vida. Eu tenho certeza que se eu chegar para você nesse momento e falar bem assim: irmão, irmã, o que é a bênção de Deus para você? Eu tenho certeza que você vai falar: a bênção de Deus é a presença, é um carro novo, é um salário maior, né? É poder fazer viagens, isso é bênção. Mas não, irmão, isso é coisa material. Eu acredito firmemente que as bênçãos do Senhor, elas não são coisas passageiras. O material é passageiro. As bênçãos do Senhor são coisas que vamos levar por toda a eternidade. Então, irmão, se você estiver apoiado nessa âncora, você vai confundir o que é bênção de Deus em sua vida. E o que é que a gente pode levar por toda a eternidade, que pode ser a verdadeira bênção? A presença do Espírito Santo. Eu pergunto para você nessa noite, para terminar: o que é que você prefere? Ter toda a riqueza do mundo, mas a ausência da presença de Deus? Ou você não ter nada, mas ser completamente preenchido pela presença do Altíssimo? O que é que você prefere? Então, irmão, que você possa sair daqui edificado nessa noite, que o Espírito Santo possa estar cada dia mais fortalecendo você, e eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer na sua história. Amém?